Olá, amigos, e bem-vindos ao canal Quinta Marcha. No vídeo de hoje, discutiremos um conflito legal sério entre o Texas e Washington sobre a questão da fronteira mexicana. Esse conflito, segundo relatos, tem o potencial de impactar a estabilidade do sistema federal dos Estados Unidos. Na sexta-feira, 26 de janeiro, a disputa entre o governador do Texas, Greg Abbott, e o governo federal em Washington se acirrou. O ponto central da discórdia é a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre as cercas de arame farpado instaladas pelo Texas na fronteira com o México, destinadas a bloquear a entrada de imigrantes ilegais. A Suprema Corte determinou que o Texas não tem autoridade para colocar essas barreiras, pois a gestão e segurança das fronteiras cabe ao governo federal e não aos estados. Desafiando essa decisão, Abbott usou a Guarda Nacional do Texas para obstruir a ação dos agentes federais de fronteira, numa clara oposição às diretrizes federais. Surge, então, um impasse. Se os agentes federais forem instruídos a remover as barreiras impostas pelo Texas e a Guarda Nacional receber ordens para bloqueá-los, o confronto poderia escalar para violência e até confronto armado entre as forças estaduais e federais. Isso nos leva a questionar se tal situação poderia desencadear um conflito aberto. Enquanto algumas vozes mais alarmistas afirmam que sim, a verdadeira questão envolve entender os limites da autoridade dos governadores nos Estados Unidos e quem, no fim das contas, tem o comando sobre as forças armadas estaduais. Nos Estados Unidos, os estados possuem ampla autonomia em diversos assuntos, variando de tributação à segurança pública, incluindo decisões sobre a pena de morte. Porém, existem domínios em que as diretrizes federais prevalecem, e o controle das fronteiras é um desses casos, sendo uma prerrogativa federal. Contudo, estados como o Texas, sob a liderança de Greg Abbott, criticam a abordagem federal na gestão da segurança fronteiriça. Os dados de 2023 ilustram bem essa insatisfação, apontando para um ano com recordes negativos em imigração ilegal. Somente em dezembro de 2023, a US Border Patrol, responsável pela segurança das fronteiras, deteve mais de 225 mil imigrantes ilegais tentando cruzar a fronteira com o México, um número sem precedentes. Isso indica que um volume ainda maior de imigrantes conseguiu entrar nos Estados Unidos sem ser detectado. Comparando com as administrações anteriores de Obama e Trump, os números durante o governo Biden são significativamente mais altos, evidenciando um aumento no fluxo migratório. Apesar desse cenário, Washington e suas agências federais buscam limitar a capacidade dos estados de adotar medidas independentes para fortalecer suas fronteiras, mantendo a gestão da segurança fronteiriça como uma responsabilidade exclusivamente federal. No Texas, o governador Greg Abbott está utilizando a Guarda Nacional para intensificar a segurança na fronteira com o México. Diferente das Forças Armadas regulares, que são de âmbito federal, a Guarda Nacional é uma entidade estadual, permitindo que cada governador a mobilize para diversas missões, como assistência em catástrofes, controle de distúrbios ou, como no caso texano, reforço fronteiriço contra a imigração ilegal. É importante destacar, mais uma vez, que a gestão da fronteira é uma competência federal, atribuída ao Border Patrol. Esse cenário configura a base do confronto entre o Texas e o governo federal, uma disputa que se intensificou com o apoio de outros estados republicanos à postura de Abbott. Quanto à possibilidade de esse impasse resultar em um conflito armado, em uma situação extrema, poderíamos ver confrontos isolados, especialmente se as forças federais tentarem remover as barreiras instaladas pelo Texas e algum membro da Guarda Nacional, agindo impulsivamente, optar por usar a força. No entanto, a probabilidade de um conflito amplo, uma guerra civil ao estilo do que ocorreu entre 1861 e 1865, é extremamente baixa. Os membros da Guarda Nacional do Texas estão cientes das graves consequências legais federais que enfrentariam, incluindo possíveis longas penas de prisão, caso atirassem contra agentes federais. Até o momento, não existe um movimento coeso de estados dispostos a apoiar uma ação desse calibre. Assim, o que estamos presenciando no Texas é, até o momento, um conflito de competências entre o estado e o governo federal sobre como gerenciar a imigração ilegal. É possível que ocorram confrontos isolados mais intensos entre as forças envolvidas, mas pelos motivos já explicados, não parece provável que a situação escale para um confronto generalizado, ou, menos ainda, para uma guerra civil.
ao contrário do que sugerem algumas das fontes mais alarmistas. Com isso, encerramos nossa análise sobre a tensão entre o Texas e o governo federal, um tema que certamente continuará a gerar debates e a exigir atenção. Agradecemos por acompanhar nosso mergulho neste assunto complexo e atual. Fique atento para mais explorações de temas importantes e até a próxima!